Olá pessoal, esse é um depoimento bem breve que eu vou fazer. Eu quero falar, não preparei nada, eu quero falar bem espontaneamente e vai acompanhar todos os vídeos. Na verdade, é para que a pessoa que esteja vendo os vídeos tenha em mente que não partiu de mim, né, o desejo de estudar esse assunto, de largar tudo que eu faço, né, e de fazer só isso, né, e de falar para o mundo isso. Na verdade, não. Foi um chamado de Deus. Mas o que eu quero destacar é que durante todo o processo, durante 7 anos, né, Deus me dava os textos, né, todos eles, eu estudei todos eles. Quando eu esgotava o estudo, que não tinha mais como entender, eu tinha pego todos os textos que ele me deu, cobria todo o assunto, né, de cada assunto, eu estou falando especificamente de cada assunto, né, ele cobria todo o assunto e eu não conseguia, então ele me revelava aquilo que eu não conseguia. Tá? Aí que ele me revelava, senão ele só me dava os textos. E eu ia, quando chegava num beco sem saída de novo, ele me revelava aquilo. Então, assim, foi um processo longo de 7 anos para que eu compreendesse tudo que eu compreendi da escatologia, mas isso não estava em mim. Não vem de mim, a capacidade não é minha, eu não teria como descobrir isso sozinho, porque é extremamente complexo, né? São 2.000 anos de, digamos, de distorções em cima do texto que não tem como um ser humano sozinho descobrir, né? Então o mérito é de Deus, né? A Ele cabe todo o mérito, toda a glória, toda a honra, né? Todo louvor, né? A mim só o cobri de vergonha, porque eu, como eu sou homem, sou pecador, né? Sou falho, né? Então não vou conseguir passar tudo que eu gostaria de passar, mas vou me esforçar para fazer o máximo, tá? Mas eu gostaria que você tivesse isso em mente. É aquilo que Deus passou para mim, não vem de mim, tá bom? Um abraço então, tchau. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Oráculos de Deus. Meu nome é Carlos. A gente vai para a segunda parte do vídeo, que é como será o reino, né? O reino de Cristo na Terra. Quando ele voltar, ele vai estabelecer o reino, tá? É isso que a Bíblia diz. Eu vou passar alguns versos com vocês, porque são muitos, né? Mas eu escolhi alguns para dar uma ideia meio geral, assim, de como será esse reino, né? Vai ser bem interessante a gente perceber isso, as diferenças em todos os aspectos, né? Do que é hoje, tá? Então, eu escolhi esse verso de Atos, depois a gente vai para o contexto para entender o que aconteceu. Atos 4:31. Tendo eles orado, né, os discípulos voltaram e conversaram com os líderes da igreja. Então, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. É uma espécie de segundo derramamento do Espírito Santo, né? Uma segunda ocasião em que eles receberam, todos ficaram cheios do Espírito Santo, como foi no Pentecostes, né? Então vamos ver o contexto disso. Em Atos, voltamos agora, né, para 3, 1 a 8. Então Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3, a oração das 3 da tarde, 3 horas da tarde. Tá? Essa oração, na verdade, era o sacrifício da tarde, era o sacrifício contínuo, que era feito todos os dias, 9 da manhã e 6 da tarde. Depois mudou para as 3, para as 15. Né? Então, nesse período ali deles, estava às 15. Né? E estava sendo levado um homem, no verso 2, estava sendo levado um homem coxo, que seria um paraplégico, né, que não tem o movimento da cintura para baixo, de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamado Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que ia entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E então ele olhou, né? Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Verso 6. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. É uma coisa fantástica. Você imagina o que aconteceu, né? Isso aconteceu, provocou uma aglomeração de pessoas que queriam ver aquilo, porque ficou todo mundo espantado com o que aconteceu, né? Então, nessa ocasião que muita gente se juntou em volta, o Pedro fez
um sermão. Então, 19, portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, a gente pode pensar, mas Jesus não vem na segunda vinda buscar a gente? Não, isso é secundário, né? Isso é secundário. Ele vem, faz o que tem que fazer e leva a igreja, tá certo? Isso não tem dúvida. Mas ele não vem para isso só. E principalmente não vem para isso, né? Ele vem estabelecer o reino dele aqui na Terra. É mais complexo, né? Isso foi tirado há 2000 anos, né, de tentativa de tirar isso da Bíblia, não tem como, né? Tinha que tirar muitas porções extensas da Bíblia. Então o que as pessoas fazem é que elas não leem, não pregam, não falam sobre isso, né? Fala só sobre outros assuntos. E o troço acaba desaparecendo também, né? Então o que acontece? Veja que ele fala ali no verso 20 que ele envia o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Então, ele vai enviar Cristo ao povo de Israel na volta dele, para estabelecer o reino. Já foi designado para eles, né? E depois eles foi aberto posteriormente aos gentios. Os gentios se adonaram e expulsaram os judeus, né? Na mente deles. Então veja, 21, ao qual é necessário que o céu receba até quando? Até os tempos da restauração de todas as coisas, que é a restauração do reino a Israel. O reino a Israel, porque o reino de Cristo é através de Israel sobre toda a terra. É esse o problema. É isso que as pessoas tentam tirar, mas não tem como, porque está na Bíblia, né? Em toda a Bíblia, certo? Veja, todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Lembra que quando Cristo subiu ao céu, eles perguntaram que eles disseram, vocês fiquem aqui, que daqui um pouco de tempo vocês vão receber o Espírito Santo. Daí eles falaram, mas não seria esse o tempo que você vai restaurar todas as coisas? O reino a Israel, né? Restaurar o reino a Israel. Aí Jesus falou assim, não compete a você saber datas, épocas, né? Não compete, compete ao Pai isso. Ou seja, o Pai não podia dizer quando, nem ele podia dizer quando, porque era o dia da volta dele. Aí ele estaria dizendo o dia da volta dele. Então ele não falou quando, mas não negou, né? Lógico. É isso que ia acontecer, ele vai voltar para restabelecer o reino a Israel, tá certo? Que é o trono de Davi. Ele vai ocupar o trono de Davi, mas vai usar através de Israel também para governar a terra. É esse o problema. Esse é o reino de Cristo, mas querem arrancar o reino de Cristo. Não é possível. Tá. Depois dessa confusão toda, eles acabaram presos, né? Porque o pessoal naquela confusão veio o pessoal do Sinédrio, os líderes vieram ali com a polícia do templo, né? E eles levaram ele para lá e conversaram e ameaçaram, mas depois eles voltaram e acabou que eles foram presos. E aí, uma vez solto, depois eles acabaram sendo soltos, né? Tem aquela história de que eles estavam presos, mas o anjo soltou eles. Quando eles mandaram trazer para conversar, para ver o que estava acontecendo, eles já estavam lá pregando. Então não entenderam nada, né? Porque foi o anjo que tirou eles. Tá? Tudo isso aconteceu, foi uma coisa muito interessante, né? E aí, no Atos 4, aqui, 23 e 24, a gente lê o seguinte. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhe tinham falado. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Aí vem a oração. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Isso aqui é uma citação de Salmos 2. A gente vai ter que ler os Salmos 2 para entender tudo, né? 26. Os reis da terra se levantam e as autoridades se ajuntam contra o Senhor e contra o seu ungido. Agora vamos ver o contexto de tudo isso, que é mais complexo. Porque, de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, isso aqui é tudo oração deles, né? Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Para o quê? 28. Para fazerem tudo
o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Vejam que interessante isso. Significa que a prisão de Jesus, a crucifixão, né, ou crucificação, depois a ressurreição, tudo estava planejado, até quem ia trair, estava tudo planejado, né? Quem que ia participar desse complô, estava tudo planejado, pré-determinado por Deus. Deus conhece o futuro, não houve surpresa. Então não cabe aquele discurso que diz assim, bom, então os judeus mataram Jesus e tal, e não cumpriram, pronto, foram abandonados. Ele já sabia isso por muito tempo, né? Desde que criou o mundo. Já sabia disso. Estava tudo planejado, inclusive, né? Então não era. Tudo que fala do Velho Testamento continua valendo. Porque lá ele fala que ele abandonaria Israel se não funcionasse mais as leis do universo. Isso eu li para vocês, é um estudo inteiro, várias coisas que ele disse. Então, é incondicional. Existe um estudo só para isso, tá? Restauração incondicional de Israel. É incondicional, né? Isso não muda nada. Estava tudo pré-determinado. Tudo. Deus só esperou o momento certo ali e realizou o ato da morte de Cristo, né? Que é realizado pelo Pai, mas no momento certo, no lugar certo. Aí vamos lá, Salmos 2, agora vamos ver os Salmos, porque é interessante a gente perceber aqui que esse contexto de que os povos se juntaram contra o teu servo, né, para que ungisse, isso vai se repetir. E depois vem aí Cristo, só que nessa vez aqui ele veio sofredor, depois ele vem glorioso, aí muda tudo. Então vamos ver aqui, ó, os Salmos do 1 ao 12, vamos ler o Salmo inteiro. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, agora vamos ver o que eles vão dizer. Nós vamos perceber que daí se aplica mais ao fim do que agora, do que naquela época, né? Verso 3, vamos romper os seus laços e sacudir as suas algemas. Sacudir de nó das suas algemas. Ou seja, eles estavam sob o comando de Israel e do ungido, que é Cristo, e agora estavam se juntando para se livrar do governo de Cristo, do governo dele, porque a Bíblia fala que ele governará com cetro de ferro. Então eles estão se levantando aqui, não é para matá-lo, isso foi na primeira vez, que era uma aplicação, né? A primeira fase era uma coisa relacionada com a fraqueza, né? Ou seja, a aparente fraqueza de Cristo, ele tinha que vencer daquela forma e morrer, então ele veio daquele jeito, né? Demonstrando fraqueza, mas era forte, né? Se quisesse, teria reagido também, lógico. Mas veja, ele veio daquela forma, cumpriu o que tinha que fazer, venceu, e agora na segunda eles vêm, mas aí são os povos, nações todas conspiram contra o governo de Cristo. Todas elas. E aí o Cristo é poderoso. Daí ele vem, ele no milênio ele vem com poder e glória, né? E aí não tem quem segure, né? Então veja, ali diz assim. Os reis da terra se levantam, verso 2, e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Não querem mais o governo de Cristo. Certo? Aí vem o verso 4. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, né? Então na sua ira, a seu tempo, quando ele estabeleceu o reino aqui na terra, no momento certo, né? Na sua ira, a seu tempo, lhes falará no seu furor, os deixará apavorados, dizendo, eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Seu pai falando. O rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. Certo? Aí é Cristo falando. E ele me disse, aí vem agora novamente o pai, você é meu filho, hoje eu gerei você. Essa questão de gerei você às vezes traz confusão para a pessoa que está incauta, né? Digamos, não tem essa noção, mas o que acontece? Jesus, ou seja, a segunda pessoa da Trindade, que é chamado de Miguel, às vezes, ou anjo do Senhor, né? Ele é Deus, sempre existiu. Mas acontece que para que ele nos salvasse, ele teve que ter também a natureza humana. 100% humana. Portanto, ele teve que nascer. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria e nasceu. Então, agora ele é homem mesmo, certo? Ele precisava ser homem.
Senão não conseguiria salvar. Então é essa a questão. Você é meu filho, eu hoje te gerei. Tem gente que pensa, ó, tá aqui, ó, ele foi gerado. Não, a parte humana, certo? A natureza humana. A natureza divina não pode ter começo, não tem fim, não termina, não começa, não muda nada, tá certo? Ela é eterna, né? Então ele agora, ele assimilou essa natureza humana também, certo? Por isso ele é homem e Deus. Salmos 2, 8 agora. Peça, aí é Deus falando para o filho. Peça e eu te darei as nações, eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Quem que ofereceu isso aqui? Agora é o Pai oferecendo. Com ele tendo a vitória já. Primeiro ele teve a vitória sobre o diabo. Venceu o diabo na cruz. Aí agora ele tem o direito de receber. Mas primeiro foi o diabo que ofereceu para ele. Levou numa montanha bem alta e disse, olha, eu te dou todos esses reinos da terra, toda a glória deles, se você me prostrar e adorar. Ele só queria fazer isso, para que Cristo não precisasse lutar. Eu vou do jeito certo, né? Então só a teu Deus prestarás culto. Então adorarás ou prestarás culto, né? Então veja, ele simplesmente venceu. Agora sim, agora é o Pai dando para ele, porque ele teve o mérito, ele ganhou o direito, ele destronou o diabo que era o representante da terra. Certo? Depois que ele ganhou, digamos, o direito, porque Adão pecou, né? Mas quando Cristo morreu na cruz, recebeu novamente o direito de reinar sobre todas as nações, que até agora ele não reinou. É esse o problema. Até agora não reinou, ele vai reinar quando ele voltar. Volta e estabelece o reino. As pessoas querem tirar isso, né? Tirar fora. 9. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará com o vaso de oleiro. A vara de ferro, o que é essa vara de ferro? É o cajado, é o cetro, tá? A gente tem que entender isso aqui. A palavra, né, é chavet, tá? Chavet, eu botei aqui embaixo, eu botei aqui embaixo em verde ali, tá? No hebraico, né, chavet, que é o cajado ou cetro, né? Porque ele tem a ver com exercer juízo sobre as pessoas, né, sobre as nações, ou reger simplesmente, ser rei, né? O rei tinha uma vara, né? Ou tinha um cetro na mão. Quando ele estendia o cetro, por exemplo, dava liberdade para a pessoa e não matava. E assim por diante. Aqui Cristo tem vários versos que aparece isso de traduções diferentes, mas é a mesma palavra. Chavet seria o cajado, cetro, tá? De domínio, quando ele reina, né? Então, ele rege o mundo, todas as nações. Tá? Quando eles traduziram a Bíblia hebraica, começou com o Pentateuco, 3 séculos e meio antes de Cristo, né? no terceiro século antes de Cristo. Né? Eles começaram a tradução do Pentateuco e depois continuaram a tradução. Né? Então, quando traduziram Salmos, eles traduziram essa palavra aqui por Rábidos, desde Gênesis, né? Essa palavra é Salmo, mas em Gênesis, no Pentateuco, eles traduziram a mesma coisa, Rábidos, tá? Então, existe essa palavra já desde o Pentateuco. O Rábidos, na medicina, a gente usa para significar o músculo, né? Relacionado com o músculo. Por exemplo, rabdomiólise, que é uma necrose muscular, né? Então, porque músculo seria ali, usada essa palavra Rábidos. Mas na Bíblia, ela se refere à vara de ferro, ou cetro de rei, né? Que Cristo vai usar para reinar sobre as nações, tá? Agora a gente vai dar uma olhadinha em alguns versos que vão repetir a mesma coisa. Começando aqui por baixo. Vamos começar aqui embaixo. Apocalipse 19:15. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações, ele mesmo as regerá com cetro de ferro. De novo, vara de ferro lá e aqui cetro de ferro. A palavra é a mesma, tá? Aqui em Apocalipse é rápidos, porque nós estamos aqui no grego, né? Regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira de Deus Todo-Poderoso, tá? Então, é quando ele estava se preparando para descer com o seu exército. Esse texto de Apocalipse 19:15, ele está se preparando com o exército dele para descer. Das todas as características dele, ele pega o exército e desce para fazer a guerra contra a besta e aí ele estabelece o reino. É isso que vai acontecer, tá? Aqui em cima agora,
aqui em cima agora. Apocalipse 12, verso 5. Ela deu à luz um filho homem. Ela quem? Israel, que era a esposa de Cristo. E que há de governar todas as nações com um cetro de ferro. Novamente. Então, mas quem é essa mulher? É Israel, porque não pode ser a igreja, lógico, porque Cristo nasceu, era judeu. Cristo é judeu, só para a gente lembrar. Tá? Então, e deu à luz um filho homem que há de governar todas as nações com um cetro de ferro. É isso aí que ele vai fazer. Cetro de ferro, vai levar com rédea curta. Né? E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus do seu trono. Só vai descer e exercer esse poder quando ele voltar. Apocalipse 2:27. E com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fosse objetos de barro. Ou seja, não tem para ele. Ele vai fazer, aquele que não entrar na linha vai ser destruído, né? Lógico. Gênesis 49, agora vai lá para Gênesis, né? A palavra que foi na primeira tradução da Septuaginta, que é a Bíblia grega do Velho Testamento, traduzido para o grego. É muito interessante isso, é uma Bíblia importante. Eu tenho aqui, lógico. Quando tu estuda o original, você tem que ler, com certeza, a Septuaginta, né? Gênesis 49:10 fala o seguinte: o cetro não se afastará de Judá. Aqui ele já usa chavete, tá? É a mesma palavra. O cetro não se afastará de Judá. Por que Judá? Quem que descende de Judá? Davi. E quem que descende de Davi? Jesus. Só isso. É o trono, por isso que Maria, quando fala com o anjo Gabriel, ele diz que ele receberá o trono de Davi, seu pai. É o trono de Davi. É Israel, né? O trono de Davi não pode ser igreja, só para a gente lembrar. Isaías 10:5. Ai da Síria, cetro da minha ira. Porque veja, antes de Deus estabelecer o trono dele, o reino dele aqui, né? Como é que ele fazia? Ele usava as nações como cetro, né? Para poder exercer juízo. Usava uma que exercia juízo sobre as outras, depois passava aquela que exercia sobre aquela que exercia, e aquela recebe da outra, e assim ele vai mudando de reinos, né? Digamos assim, para executar o seu juízo. E controlar a história, né? De certa forma. Quem realmente é soberano é Deus, né? Mas ele literalmente e diretamente, visivelmente, não exerceu o seu poder ainda na terra. Tá? Isaías 10:5, então, está falando que a Síria era cetro, digamos, era a vara dele para corrigir as nações. Depois ele usou Babilônia, depois Medo-Pérsia, Grécia, Roma, foi usando sempre, né? Lógico. Isaías 11:4, ali o último verso: castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Isso significa o quê? A vara também é chaveta, tá? Então, esse é o conceito, é o domínio que Cristo exerceu. Sim, assim, uma prévia disso seria quando ele usava as nações para o seu juízo, mas agora ele vai usar diretamente quando ele estabelecer seu trono, tá? Salmos 2, 1 a 12, agora é o finalzinho, a gente leu lá até o 9, né? Aí eu mostrei aqueles textos todos para vocês ali. Agora nós vamos ver o 10, 11 e o 12 para fechar o capítulo. Verso 10. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Porque sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o Filho, que é Jesus, para que não se irrite e não pereçam, vocês pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. A sua ira se acende quando? Quando ele fala lá, ele faz o que ele falou mais ou menos na cruz, ele vai falar, está feito, acabou. Aí ele desce com um exército dele, não desce mais humilde e sofredor. Ele desce com poder e grande glória, e o seu exército enfrenta a besta, liquida tudo, e aí estabelece o reino. É isso, não vai ter nem conversa, certo? Mas lá fala no finalzinho, bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Se você luta contra ele, está perdido, mas se você se refugia, ninguém consegue destruir você, né? Só se ele permitir, tá? Então agora nós vamos entrar no livro de Miqueias, pegar um texto aqui de 4, 1 a 5 ali, alguns textos de Miqueias para a gente ver o contexto aqui também, e acho que é interessante para... Eu vou adicionando, né, conceitos novos.
E revisando alguns também, né? Lógico. Miqueias, aqui embaixo, então, Miqueias 4, 1 a 5, o verso 1 ali. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes, e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão os povos. Ou seja, por sobre, né? Mais alto que os outros em importância. Tá? Não é a montanha que é alta, né? Porque o monte do templo em Jerusalém não é tão alto, né? Tá? Mas é importância. Essa tradução não é muito boa. Nesse verso, lógico, eu adoro essa tradução, é a que eu uso geralmente. Mas você tem que usar várias traduções para às vezes conseguir o contexto correto, né? Quem não domina os originais. O verso 2: muitas nações virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Por quê? Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele vai, a lei e a palavra de Deus sai de Jerusalém para o mundo todo. Isso aqui nos 1000 anos, quando ele vai estabelecer o reino. Assim que ele vem, ele estabelece o reino. Começam daí os 1000 anos, tá? 3. Ele julgará entre muitos povos. Agora vejam bem, tem uma coisa interessante. Tem um inscrito do canal, que é uma pessoa muito culta, ele questionou, fez uma pergunta com relação assim, durante os 1000 anos, como é que Deus ia conseguir manter a paz, né, se muitas nações poderosas, e isso realmente é difícil de entender, mas nós temos que entender o que vai acontecer. Ele vai fazer algumas modificações nesse mundo que vai manter com cetro de ferro. E eu vou lendo, uma delas está aqui. Eu vou lendo e vou falando. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes, todas as nações da terra. Na América do Norte, na Europa, em qualquer lugar, e as que estão mais perto, na Ásia, não importa, vai reger com cetro de ferro. Estas, em verde agora, transformarão as suas espadas em lâminas de arado e suas lanças em foices. Porque evidentemente haverá uma guerra, né? E vai haver o uso de arma nuclear. Então haverá uma grande destruição. Tá? Então isso vai fazer com que diminua bastante a população no mundo. O que os globalistas querem fazer vai acontecer na volta de Cristo, né? Então quando eles vão recomeçar e Deus vai fazer com que eles não usem armas, não vai permitir que tenha guerra. Vai ter tentativas, mas ele vai frustrá-las todas, né? Não vai permitir. Porque Cristo, quando estiver aqui nos 1000 anos, ele está em poder, o poder divino, ele é Deus, né? Ele só com a palavra da sua boca, ele destrói tudo. E também vai dar poder para os seus filhos que vão, depois vai aparecer um texto que eles vão até tal lugar e resolvem o problema lá, com o poder de Deus, né? Inclusive, ele vai destruir as armas de guerra dos judeus. Isso tudo. Não tem exército mais. É com o poder dele. É esse o problema, tá? Não se levantará a espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Então veja, ele vai transformá-las em nações tranquilas, sem armamento bélico, e não vai permitir guerra. Então as coisas vão mudar. Esse é o conceito, né? Ele vai falar mais algumas coisas ainda depois. 6. Naquele dia, diz o Senhor, que vai ser nos 1000 anos, né? Congregarei os que se cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu tinha afligido. Ou seja, quando ele voltar, né, depois que ele estabeleceu o reino, ele vai chamar todos os outros que estão fora de Jerusalém para Jerusalém, vai trazer tudo, tá? Todos eles. Vai ampliar bastante o território de Israel ali, vai ficar quase o dobro, praticamente, né? O dobro. Dos que cocheiam farei um remanescente, ou seja, aqueles que são paraplégicos, e dos que foram lançados para longe, uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no Monte Sião. Lá vai estar, no Monte Sião, vai estar o trono de Deus, desde agora e para sempre, ou seja, sempre os 1000 anos, porque depois dos 1000 anos vai ser erradicado o pecado e então o reino é dado ao Pai. O Filho devolve ao Pai o reino, que agora vai ser dado para ele quando ele voltar. A você, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a você virá primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Né? É de lá que vai sair o comando para a terra toda. Tá? Miqueias 5, verso 2 a 10. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar com um grupo de milhares de Judá,
De você sairá aquele que há de reinar em Israel. Veja, é Jesus, né, saindo de Belém. Veja aqui, ó, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, ele é Deus, sempre foi. Ele teve que ser gerado como homem para também ser homem, certo? Só isso. 3. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dor estiver dado à luz, que é o Israel. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Vão trazer tudo de volta a eles, né, e reuni-los. Tá? Verso Miqueias ali, verso 5 aqui embaixo agora. E ele será a nossa paz. Cristo, né? Quando a Assíria vier à nossa terra e quando entrar em nossas fortalezas, levantaremos contra eles 7 pastores e 8 chefes do povo. É uma linguagem poética, mas vejam que interessante. Quando eles vierem, porque da Assíria é ali, né? É depois do Eufrates. Então vai ser vizinho, né? Tem nações distantes que vão poder fazer guerra, querer fazer guerra, mas ali os assírios podem invadir rapidamente. Então, quando acontecer isso, então ele vai enviar alguns que vão lá detonar tudo, estourar tudo e acabar com a confusão, né? Matar aqueles que querem fazer confusão e pronto. Tá? 6. Estes dominarão a terra da Assíria com a espada. Esses aqui, ó, que ele vai levar 8 chefes do povo, 7 pastores. Vão lá. E ele manda lá. Eles vão dominar a terra da Síria com a espada e a terra de Nimrod dentro das suas próprias portas. Assim nos livrará da Síria, quando esta vier à nossa terra e invadir as nossas fronteiras. Eles vão imediatamente ser banidos. 7. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a relva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos dos homens. E veja que interessante aqui, ó, o remanescente de Jacó, verso 8, estará entre as nações no meio de muitos povos como um leão entre os animais da floresta, como um leãozinho. Esse leãozinho seria os leões mais novos. Tá? Os leões novos são os mais fortes. Quando eles atingem a idade adulta, eles vão lá e conquistam, né, depõe o leão mais velho e fica com a matilha lá, matilha não, como é que é? Enfim, fica com o grupo todo dos leões. Me fugiu o nome agora da palavra coletiva de leão. Então, eles vão fazer isso, eles vão estar na terra. Eles é que vão destruir os outros, não serem destruídos, tá? Como se fosse um leão no meio das ovelhas, um rebanho de ovelha, né? Tá? O qual, se passar, ataca e despedaça a presa, sem que ninguém possa livrar. É assim que eles vão viver. Eles não vão viver sendo atacados pelos outros. Eles vão, quando tentarem atacar, eles vão lá e destroem tudo. Porque é com o poder de Deus. É isso que a gente tem que entender. Não é com o poder deles, nem com as armas que eles têm hoje. Vai destruir, inclusive, as armas. E dos outros povos também. Não tem guerra. E aí eles vão com o poder de Deus para quando alguém quiser fazer guerra. Tá? Verso 9. A sua mão se exaltará sobre os seus adversários e todos os seus inimigos serão eliminados. Se levantou, vai ser eliminado. Não tem inimigo. Naquele dia, verso 10, diz o Senhor, eliminarei do meio de vocês os cavalos e destruirei os carros de guerra. Eu não continuei aqui, mas ele vai descrever, ele ia acabar com tudo que tem de guerra para Israel. As armas de Israel, não precisa arma, é com o poder dele, né? É assim que vai funcionar. Tá? Então agora vamos para Êxodo. Aqui a gente vai falar sobre a glória, porque Cristo vai estar em Jerusalém. E o trono dele é no templo, né? Então ali haverá uma manifestação da glória dele, mais visível, como foi lá no deserto, quando eles fizeram a primeira vez o templo, né? Digamos, o tabernáculo, né? O santuário, que era um tabernáculo. Era de desmontar, mas a glória esteve lá. Então vamos ler aqui. 33. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o cortinado da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra, acabou de construir o templo. Ficou tudo prontinho lá. O átrio já são o pátio lá, deixou tudo prontinho. Lá dentro está tudo pronto. Aí 34.
Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Encheu a luz, aquela glória, né? Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Você entende? Então, essa manifestação de glória que teve no deserto terá também nos 1000 anos. Veja aqui, ó, o 36 e 38. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam diante em todas as suas jornadas. A nuvem levantava e levava a eles, e eles seguiam. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante, até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Então iluminava aquilo, tinha o fogo no meio da nuvem, que era para cobrir a glória. A nuvem é para cobrir a glória e não matar todo mundo, certo? Então, aqui, Isaías, o capítulo 4 ali, alguns versos que eu peguei também. Naquele dia, agora nós vamos ver a glória daquele dia lá, dos 1000 anos. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra será orgulho e a glória para os israelitas que forem salvos, certo? Os que forem, ele vai manter só os salvos, lembra? Na grande tribulação eles vão destruir quase todos os judeus, mas Deus vai manter a salvos aqueles que ele quiser, que são fiéis, e esses vão ser salvos. Eles vão receber o Espírito Santo, todos eles, vai deixar só os fiéis, certo? 3. Os restantes, né? Aqui, ó. Os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, isso é, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Sobre todos os lugares do monte Sião e sobre todas as suas assembleias, o Senhor criará uma nuvem durante o dia e fumaça em clarão de fogo aceso durante a noite. Então ele bota a glória dele e uma nuvem em volta, e depois ele bota fogo por dentro quando a sua glória chega ao máximo. E aí ele ilumina, como se tivesse fogo lá, né, dentro, iluminando para proteção também, né? Enfim, para várias coisas. Porque sobre toda a glória se estenderá uma proteção. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Tá? Então, o tabernáculo seria como se fosse uma proteção, né? Então, para o calor, para a chuva, né? É uma coisa fantástica isso. Tempestade, tudo vai estar coberto, né, com a glória dele. Tem várias outras coisas que a gente vai ler hoje ainda, mas não tudo também, é muita coisa. Vamos dar uma olhada aqui em Ezequiel. Ezequiel está falando, tá, no verso 43. Lembra que eu falei para vocês que a partir do 40 já é o novo templo do milênio, né? Então, até o 38, 39 é a luta entre o exército de Cristo e o da besta. Certo? Aí quando começa 40 já é nos 1000 anos o templo como funcionaria. Tem algumas mudanças nas leis, tudo, né? Mas aqui vamos olhar só a questão da glória. Então, verso 1 aqui embaixo. Verso 1. Então o homem me levou ao portão que dá para o leste. O leste seria o oriente. Tá? É aquele portão dourado que eles botaram, tem um cemitério agora depois do portão dourado, do portão que Jesus descia para ir pro Monte das Oliveiras, né? E pro Getsemane ali, tá? Então é naquele portão. E eis que do lado leste, né? Do lado do oriente, vinha a glória do Deus de Israel, glória enchendo tudo. A sua voz era como o som de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. Você imagina que Cristo agora, depois da batalha, ele está vindo. E ele vai entrar por aquela porta e vai ser aclamado pelos judeus. Né? É uma coisa fantástica que vai acontecer. Né? A entrada triunfal, não é o estudo hoje. Né? Só peguei um texto aqui. 3. O aspecto da visão era como a visão que eu tinha quando vim destruir a cidade e como as visões que tive junto ao rio Quebar. Então caí rosto em terra. Isso aqui vai acontecer, mas lá ele teve em visão, né? A glória do Senhor entrou no templo pelo portão que dá para o leste, que aqui é o portão dourado. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo, como lá no deserto, enchia o templo,
tá? E o Ezequiel viu tudo isso em visão. Tá? Aí, Ezequiel 44 agora, 1 e 2 ali, depois a gente volta para o 43 aqui. Então, o 44 ali só para mostrar o que aconteceu com a porta. Ele passou pela porta, depois o que aconteceu lá? Ezequiel 44, 1 e 2. Então o homem me fez voltar para o portão exterior do santuário, que dá para o leste e que estava fechado. E o Senhor me disse, esse portão permanecerá fechado. Não deverá ser aberto. Ninguém entrará por ele, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ele. Por isso permanecerá fechado. É esse o problema. Tá? Cristo entra uma vez naquele e fica fechado para sempre. Não abre mais. É como se fala, ninguém mais, eu não vou sair e ninguém mais entra. Tá? Entram só pelos outros portões, tá certo? Ezequiel 43, 1 a 7. Verso 6 ali. Enquanto o homem estava em pé ao meu lado, ouvi sua voz e me foi dirigida no interior do templo. O Senhor me disse, filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, até o final do milênio, quando vai o trono, o reino volta para o Pai. É isso. Nunca mais a casa de Israel contaminará o meu santo nome, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições, com o cadáver dos seus reis, com os seus lugares altos. Nunca mais. Acabou. Não vai mais ter isso no milênio. Tá? Agora vamos ver um detalhe aqui que está em Marcos, né? Para a gente acompanhar. Marcos vai citar um texto de Malaquias, depois um de Isaías, eu acho. Daí a gente vai ler esses textos em conjunto aqui. Marcos, embaixo aqui, 1, 2 e 3. Como está escrito na profecia de Isaías, eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Essa parte em amarelo eu vou ler aqui em Malaquias, tá? A outra está em Isaías. Ó, em Malaquias, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo. E o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Tá? Então ele está falando aqui que Cristo vem, ele vai guerrear, liberta o povo e entra no templo. Ele vem ao seu templo, aquele Deus que vocês aguardavam, que é o Messias deles, né? 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Veja que aqui já está mostrando que isso aqui é o cumprimento final, é o cumprimento do milênio, porque Cristo fez Cristo entrou por aquela porta no que se chamou descendo lá do Oriente, descendo pelo Monte das Oliveiras, passou pelo Vale de Cedron, subiu ali e entrou no templo por aquela porta. E foi chamado a entrada triunfal de Jerusalém, porque ele foi simbólico, né? Ele até falou para eles, vocês não me verão mais até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Porque eles estavam gritando isso e eles mandaram parar. Eles vão ver isso agora e aí vão aclamar. Então veja, Cristo entra também, mas o cumprimento, aquilo era simbólico, né? Simbolizando que ia acontecer, né? Era uma prévia, né? Como se fosse, vai ser assim, né? Mas agora, no milênio, vai ser dessa forma. Ele vai entrar de fato com a glória toda, certo? Verso 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Bom, no tempo de Cristo, suportar, tanto que mataram ele. Veja, só que aqui não. E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Por quê? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele é como fogo, ele vem em glória. Aí quem vai poder subsistir? Só os que ele permitir, o resto morre. Né? Então, Malaquias 3, 1 a 4. Ele se assentará como derretedor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi, os refinará como ouro, como prata. Eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Quando acontecer isso lá no milênio, então ele vai aceitar novamente o sacrifício no templo. É só isso, tá? Agora nós vamos ver a parte em verde de Marcos aqui embaixo. Marcos, o verso 3 ali, ó. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor e endireitem as suas veredas. Aí, isso está onde? Está em Isaías 40, 1 a 5. Primeiro verso, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês.
2. Falem ao coração de Jerusalém, anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor e por todos os seus pecados. Então Deus está falando agora, falem para Jerusalém que eles estão perdoados agora, já pagaram em dobro, acabou a escravidão deles, certo? Isso na sua vinda, tá? 3. Uma voz clama, no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. É esse texto que foi citado por Marcos. Tá? Então ele está falando isso aqui. Né? Estão preparando a vinda dele. Olha lá. Eu repeti só para a gente localizar aqui. É o verso, né? Preparem o caminho do Senhor e tal. E o verso 4, todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplainados. Na verdade, ele fala que para o sul de Jerusalém vai ficar uma planície. E ali vai abrir um caminho, mas isso é outra coisa, a gente vai ler. Verso 5, a glória do Senhor se manifestará e veja bem, toda a humanidade haverá, pois a boca do Senhor o disse. Vai ver, né? A glória vai ser tão grande lá que isso, todos os meios de comunicação vão ver isso aí, né? E as pessoas que lá sobreviverem naquela região grande ali, da guerra, ele vai mandar para lá para dar testemunho do poder de Deus. Eu acho que vai aparecer isso hoje aqui, não sei, tá? É assim que é. Ele não vai ficar passeando no mundo todo para todo mundo ver a glória, não. É isso que vai acontecer. Então aqui eu vou pegar o Isaías 66, que não todo, né? Porque o Isaías 66 é uma coisa maravilhosa. Isaías é tremendo, mas aí o 66 tem algumas coisas interessantes e eu pensei alguns versos, ó. 13 a 24, tá? Verso 13, tá aqui embaixo. Tal como a mãe consola o filho, assim eu os consolarei em Jerusalém. Em Jerusalém vocês serão consolados. Tá? Em Jerusalém. É lá que vai acontecer tudo. 14. Vocês verão isso e o coração de vocês ficará cheio de alegria e os seus ossos serão revigorados como a erva tenra. O poder do Senhor será notório aos seus servos e ele se indignará contra os seus inimigos, porque daí ele se volta contra os seus inimigos. Né? E ai deles. 15. Porque eis que o Senhor virá em fogo e os seus carros de guerra como uma tempestade, para tornar a sua ira em furor e a repreensão em chamas de fogo. É assim que vai ser, ele vai vir em fogo. Não é mais manso. Porque com fogo e com a sua espada o Senhor entrará em juízo com toda a humanidade. E serão muitos os mortos da parte do Senhor. Então aqui, as pessoas leem aqui e falam, não, mas ele vai destruir a humanidade inteira. Eu vou mostrar para vocês que não. É porque na Bíblia tem. Eu ainda não fiz esse estudo, um dia talvez eu faça, para compreender que nem sempre é tudo. Né? Quando fala na Bíblia, se você pegar as profecias, por exemplo, tá? Da Estado de Daniel, todas elas é como se fosse o mundo todo. Nenhuma foi. Nenhuma foi, é uma parte só. Mas é uma forma de hiperbólica de falar, né? Tá? Toda a humanidade que estiver naquela região ali, certo? Então, isso é um estudo à parte, mas vamos ver agora, eu vou provar para vocês, né? Nós estamos 16 aqui, ó, certo? Então, não sei, eu acho que é agora, está aqui. Verso 18 aqui embaixo. Porque eu conheço as obras e os pensamentos deles. Venho para juntar todas as nações e línguas, elas virão e contemplarão a minha glória. Então, opa, então tá vindo de todas as nações para contemplar a glória dele lá, tá? Lá. Não lá onde as nações estão. Elas vêm até ele. Mas vejam mais o 19. Porém, entre elas, entre as nações, um sinal. E alguns dos que foram salvos, veja como é que ele vai fazer isso. Alguns dos que foram salvos, que ele não destruiu, enviarei às nações, a Tarsis, Pul, Lud, né? Então ele está falando que ele vai enviar essas pessoas às nações. Tá botando alguns países ali, por exemplo, da Anatólia, né, onde tem a Turquia, depois ali do lado do Egito, que é a Líbia, né, tá, Lud, e atiram arco, Tubal e Javã, que seria pega a Grécia e um pedaço da Turquia, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Esses que ele salvou, que poupou, que não matou, eles anunciarão entre as nações a minha glória. Então vamos pensar. Se todo mundo viu, por que ele vai mandar as pessoas anunciar para eles?
Se todos vieram, por que eles vão andar para lá se todos vieram estão aqui? Não é todos, é isso que eu estou falando para vocês. Senão fica sem sentido. Todo o texto, você lê tudo sem sentido. Não vieram todos, vem muita gente. Então fala que as nações, as línguas, venham os que vierem, são alguns que vêm, certo? E principalmente que vão participar da guerra. Depois eles vão, alguns são mandados para lá para falar do poder dele. Fora os poderes de comunicação, as coisas de comunicação que todo mundo vai ver, né? Lógico. Tá? E é isso que tem que entender. Ele está falando aqui. Lá toda a humanidade e aqui ele tem que mandar a gente para lá para anunciar. É só isso que nós temos que entender. É uma linguagem hiperbólica. Se você não entender isso, não entendeu nada na Bíblia, né? Aí não dá nem para começar. Verso 20. De todas essas nações, eles trarão todos os irmãos de vocês. Essas pessoas que foram para lá falar da glória dele vão buscar todos os filhos de Israel para lá, para ficar na terra deles. Mandar trazer tudo, certo? E eles trarão todos os irmãos de vocês como uma oferta ao Senhor. Virão sobre cavalos e carros, liteiras, e sobre mulas e camelos. Que é a linguagem da época, né? Ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de cereais em vasos puros à casa do Senhor. Tá? Também deles, verso 21, também deles escolherei alguns para sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Pronto, tá? Ele mandou lá para as pessoas que não tinham visto, né? Entendeu? Só isso. Então tem que cuidar quando fala toda a humanidade, toda, né? Não é toda. É todo o que está sendo falado, é o pessoal que está participando ali. Porque Isaías 66, 13 a 24, 22 agora, 24, tá aqui. Porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade do seu nome e o nome de vocês. Veja, isso é outra coisa. Ele vai criar uma nova terra, um novo céu, uma nova terra, quando ele voltar no milênio. Mas não é a definitiva. Ele vai fazer algumas modificações, então ela vai ser nova, ela vai ser diferente, certo? A glória dele vai aplanar, vai fazer um vale, vai botar água, vai fazer muitas coisas, certo? Mas é uma modificação. Depois, no final do milênio, depois da erradicação do pecado, ele cria realmente nova terra, porque é eterna, né? Aí ela vai ser transformada completamente para enfrentar a eternidade. Então essas duas novas terras confundem a cabeça das pessoas. Porque quando ele fala algumas coisas da nova terra, você vê que não é a nova terra ainda lá. É uma outra nova terra, é uma prévia. O governo dele vai ser uma prévia do que vai ser a eternidade. Não vai ter guerra, vão ser eliminados absolutamente todos os que quiserem fazer guerra. Vai se manter em paz, porque o diabo está preso com o controle de Cristo. Controle rígido dele. Para entender, para o pessoal começar a entrar no clima do que é a eternidade. Depois vai ser erradicado o pecado, aí vem a vida eterna, então aí uma total transformação, tá? A transformação vai ser parcial quando Cristo voltar. 23. De uma festa da lua nova a outra, e de um sábado ao outro, toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor. Tá? Então veja, o sábado, ele é digamos, o dia sagrado semanal, certo? O sábado semanal é um dia de descanso semanal. E você não dedica para Deus, não trabalha. Semanal. A festa da lua nova é mensal, é um no mês, é no ciclo da lua. Tá certo? Então veja, ele está mencionando aqui o sábado semanal e o sábado mensal. O sábado semanal Deus botou nos 10 mandamentos. Não tem como mexer nisso. Né? Eu já falei isso aí no outro vídeo, né? Só estou repetindo aqui. A festa da lua nova, ela é uma festa só para os judeus, né? Que vai ser comemorada para quem for adorar no templo também. Né? Então, 24. Depois que eles vierem adorar, de todos os lugares do mundo vierem adorar, quando eles saírem, o que vai acontecer? Eles sairão, verso 24, e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá, nem seu fogo se apagará. Eles serão um horror para toda a humanidade. Isso aqui é mais um exemplo de que não vai ter um lugar que não apaga, nunca morre, o seu verme, né? Porque isso aí são as pessoas que ficaram jogadas ali, que é o exército da besta, né?
Tá? Eles ficaram jogados e eles vão ficar 7 meses. Depois de 7 meses vai ter um grupo especial que vai acabar com o resto que sobrou e enterrar. Vai ser feito um lugar, até uma cidade lá onde eles vão enterrar tudo, é muita coisa. Tá? Então, não é que não morrem, porque eles têm contaminação radioativa e vão ficar lá, até que isso se desfaça, né, em muito tempo. Tá? Vai ser um testemunho, né, para mostrar o que aconteceu com aqueles que foram os inimigos de Deus, né? Lutaram contra o próprio Deus. Como é que ia ser, né? Veja, Isaías 11, vamos pegar mais um grupo aqui de textos, tá? Em Isaías 11. Eu peguei aqui embaixo Lucas 1, 31 e 32, só para a gente relembrar aquilo que eu estava falando aqui, para poder entender o que vai ler em Isaías. 31. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Tá? O anjo Gabriel está falando para Maria. 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, o trono de Davi vai ser estabelecido quando ele voltar. Aqui na terra, não é no céu, tá? 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Por que não terá fim? Porque quando acabar os 1000 anos, ele não acaba o reino continua. Ele só dá agora o primeiro lugar para o pai novamente. Aí fica como era antes do pecado. Né? Ele entra para resolver o problema do pecado, morre, depois conquista, reina, e depois ele, quando tiver destruído todos os inimigos, a morte, tudo acabou, tudo o mal, ele devolve ao pai. Isso está em Paulo, né? Paulo que fala isso. Mas não é o estudo agora. Entende? Então, por isso que fala que não terá fim, né? O reino continua, certo? Só troca daí a posição dos dois. Os dois estão no topo, no reino, né? Mas eles trocam a posição agora. Cristo fica na primeira posição durante os 1000 anos. Isaías 11, 1, 13 e 4. Vamos lá. Do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes brotará um renovo. Tá? Quem é esse rebento, esse tronco de Jessé? Seria Davi, mas daí depois vem Jesus, tá? Que é o que interessa no final. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá com o que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres, decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Né? E essa vara de sua boca ali, que é o que eu já mostrei para vocês, que é o cetro. Tá? Chavete, né? O cetro para reger, para governar, né? Enfim. Tá? Então, o verso 10. Naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos, como um sinal, a bandeira, né? Um símbolo tanto militar quanto da nação judaica, né? E do poder dele sobre a terra toda. As nações recorrerão a ele e a glória será a sua morada. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo que for deixado na Síria, do Egito, Patros, que é do Egito também, Etiópia, lá embaixo, Elão, lá no Irã, Sinar, o Iraque, né? O Irã, onde tinha o Elão, e a parte onde está a Síria e o Egito e a Babilônia é a terra de Sinar, que é o Iraque, hoje o Iraque, né? E Amate era uma cidade que ficava ao norte da capital da Damasco, né? Capital da Síria, porque a Bíblia fala que Deus fala que levaria eles para além de Damasco, né? Então por isso que fica às vezes a palavra Amate simbolizando isso aí, terras do mar. E das terras do mar. 12. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e recolherá os dispersos de Judá desde os 4 cantos da terra. De todo o mundo eles foram espalhados, né? Quando destruiu em 70, né? Aí vai recolher tudo. Isaías 11, ainda o verso 14, o 15 e 16. Aqui embaixo o 14. Ao contrário, voarão sobre os ombros dos filisteus. Alguns acham que é um símbolo de eles vão de avião também, né? Lógico, nesse período. Ao ocidente, justos
Juntos despojarão os filhos do Oriente, estenderão as mãos sobre Edom, Moabe, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. Então esse lugar aqui é onde eles, do lado oriental do Rio Jordão, é a Jordânia. Lá vai ser conquistado. 15. O Senhor destruirá totalmente o Golfo do Mar do Egito. Isso é interessante, né? Então, aquilo ali vai ser tudo destruído e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates. Ele vai querer que as pessoas consigam passar a pé, certo? Dividindo-se em canais para que qualquer um passe através das sandálias. Haverá um caminho plano para o resto do seu povo que for deixado na Síria, como houve Israel para o dia de saiu da terra do Egito. E tem também uma profecia que fala que o Egito e a Síria vão estar completamente, essas regiões, né, vão estar completamente voltados para Deus, assim, então vai deixar fácil para eles poderem passar assim com facilidade. É bem interessante, vão se apegar a Deus, né? Os que sobreviverem, né? Lógico. Agora Isaías 11, para nós acabar aqui. 1:16, o que eu botei aqui, o 6, o 7 e o 9. Vamos lá. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto do cabrito. O bezerro e o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e em pequenino os guiará. Um pequenino os guiará. A vaca e a ursa, Isaías... bom, enfim, a vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. É uma coisa fantástica. Então isso aqui é uma coisa que ele vai fazer no monte dele, ou seja, em Jerusalém e no templo ali. Isso vai acontecer porque é uma coisa sobrenatural, né? Já é uma mortificação que ele faz para mostrar como é que vai ser no reino dele. Tá? Agora, eu só trouxe aqui embaixo, Isaías, o versinho 6 do lobo lá, porque para a gente comparar aqui com o que vai acontecer em Isaías 65. Né? Eu vou ler agora alguns versos de 65 aqui. O 9, o 10, o 17 e o 18. Até o 18, Então, farei sair de Jacó descendência de Judá, um herdeiro que possua os meus montes. Os meus eleitos herdarão a terra e os meus servos habitarão nela. Então, isso está falando de Cristo, de descendência de Judá, né? Saron servirá de pasto para as ovelhas, e o vale de Acor de lugar repouso para o gado, para o meu povo que me buscar. 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas. Agora nós vamos ver que essa nova terra não é a nova terra no final do milênio, tá? Então presta atenção aqui, ó. Esse eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. 18. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Então ele está criando esse contexto de alegria para eles, tá? O verso seguinte, verso 19 aqui. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem clamor. Verso 20. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias, porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Portanto, eles morrem, mas eles vão ser ricamente abençoados, vão viver muito e muito felizes, certo? É esse o problema. Essa que é a diferença. 21. Eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. 22. Não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Então eles vão durar bastante, né? Morreu com 100, morreu novo. Talvez 120, 150, sei lá. Vão viver bastante, né? Felizes, sem guerra, uma coisa maravilhosa. Vai ser uma prévia do que vai ser o céu. Tá? Isaías 65, agora 23, 24, 25, vamos lá. Não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, aqueles que ele conservou para ele, e os seus filhos estarão com eles. 24, antes mesmo que clamem, eu responderei. Está falando de Israel aqui, né? Claro que ele faz com a gente também.
Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. 25. Aí encerra, volta aquele contexto lá. O lobo e o cordeiro passarão juntos, o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. É isso. O santo monte dele é uma coisa sagrada, que vai só bênção, e aí nem os animais vão ficar agressivos. Fica tudo certinho, como deve ser, né? É uma prévia do que vai ser a nova terra, maravilhosa, né? Tá? Deu para entender isso aí, eu acho, né? Agora vamos para o Novo Testamento, pegar Romanos 15. Romanos 15, de 8 a 12. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e veja bem agora o 9, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Então, os gentios são esses povos todos que vão ficar durante os 1000 anos. E eles todos adorarão a Deus. Eles são gentios. Através de Israel, ele vai governar o mundo. Tá certo? Olha lá. 10. E também diz, alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. Vocês vão participar. Podem participar agora e se alegrar com o povo de Deus. Certo? Isso foi aberto também a eles. 11. E ainda... louvem o Senhor todos vocês gentios, todos os povos o louvem. Agora 12, veja o 12. Também Isaías diz, virá a raiz de Jessé aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Então veja que aquele que vem de Jessé, que é Cristo, governará os gentios, que são as nações que ficaram no mundo. Depois da grande tribulação e depois da guerra, depois de muita morte, ficaram lá as nações. Essas nações vão ser governadas por Cristo nos 1000 anos, tá certo? É isso que Paulo está falando aqui. É bem claro, né? Qualquer coisa vocês voltam aqui, tudo repito, porque é muito interessante. Agora Zacarias. Peguei alguns textos de Zacarias também que são interessantíssimos. Zacarias 2, 3 até 5. Eis que o anjo que fala comigo se afastou e outro anjo veio se encontrar com ele. E lhe disse, corra e diga àquele jovem, Jerusalém será habitada com as aldeias sem muralhas. Porque não tem muro agora, né? A Jerusalém moderna não tem muro, como tinha os muros na antiga. Lá. A primeira coisa que foram fazer foi restaurar os muros. Por causa do grande número de pessoas e animais que haverá nela. 5. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então veja, a glória de Deus é de proteção. Vai entrar algum exército lá, morre fulminado. Não entra. Não existe isso. Tá? Só a presença dele ali já é uma muralha de fogo. Né? Ninguém passa. Aí verso 6, aqui embaixo. Vamos, fujam da terra do norte. Isso aqui é importante lembrar agora. Lembra que a gente já fez um estudo. Né, sobre a destruição de Babilônia, a Babilônia moderna. A destruição de Babilônia, lá no tempo de Daniel, não teve nada, absolutamente nada, zero. Né? Os soldados que estavam lá nas fortalezas só ficaram sabendo no outro dia que já tinha sido conquistado, nem ouviram nada, certo? Então Zacarias 2, 3 a 5, depois volte e dê uma olhada naquele estudo, se tiver dúvida, né? Mas vamos, fujam da terra do norte. Então o que ele está dizendo aqui? Diz o Senhor, porque eu espalhei vocês como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Porque a besta, ela é islâmica. Então todos aqueles países islâmicos espalharam, né, os judeus para tudo ter canto. Tá certo? São 52 países de maioria muçulmana, né? Então espalhados, a Rússia e a China vão estar envolvidos. Então isso é tudo, já fizemos estudo e vamos fazer mais, né? Então, quando eles estão falando aqui para eles fugir, porque os que vieram dominando e atacando são os do norte, né? Tá? Então, 7. Vamos, fuja, Sião, você que habita com a filha da Babilônia. Filha da Babilônia, a Babilônia seria, a gente já estudou, Meca, que é o Islã. A religião islâmica é a Babilônia. Meca é a Babilônia. Então, o que acontece? As filhas da Babilônia são todos os países que são de maioria muçulmana. É para sair de lá. Saiam daí. Né? 8. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter glória.
Ele me enviou às nações que saquearam os bens de vocês, porque aquele que tocar em vocês toca na menina dos meus olhos. Então, quando eles fizeram tudo isso e mataram muitos judeus e saquearam tudo, irritou a Deus, né? Então ele desce, vence a besta, né? E depois vai trazer tudo de volta. 9. Porque eis que agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser presa daqueles que os serviram. Assim vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Quem é o Senhor dos Exércitos que enviou quem? Cristo. Que também é Senhor, né? Mas aqui está falando, então vocês vão saber, porque os judeus não entendem que Cristo é Senhor dos Exércitos também. E que houve a encarnação. Eles não entendem, mas vão entender. Na entrada triunfal de Jesus, vão entender. Aí quando ele fizer tudo isso, vão saber que quem enviou foi o Senhor dos Exércitos, né? Que eles estão errados. E vão entender, né? Não tem dúvida. Está profetizado, né? O verso 10 até o 13. Alegre-se e cante, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de você, diz o Senhor. Lá no meio de Israel, no meio deles. 11. Naquele dia, muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei, veja, outras nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo. Também ele vai aceitar. Habitarei em seu meio e vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. É Cristo falando novamente. Então o Senhor herdará a terra de Judá como a sua porção na terra santa e voltará a escolher Jerusalém. O Senhor aqui já se refere a Cristo. 13. Calem-se todos diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Quando ele se levantou, ele veio resolver o problema aqui e destruiu todos os inimigos. É isso aí. E Zacarias 14 agora, do 1 a 9. Eis que vem o dia do Senhor. Tá? O dia do Senhor, vocês lembram que é a ação de Deus na grande tribulação. Quando começa a ação divina ali, é o dia do Senhor. É a hora que ele vem para fazer a coisa acontecer. Tá? Ali, aquela ação de Deus naquele momento é chamado o grande dia do Senhor. Né? Eis que vem o dia do Senhor, em que o seu despojo será repartido dentre você, ó Jerusalém. Tá? Dentro de você. Então, eles vão pegar os povos lá que despojaram eles e pegar o despojo de volta. Certo? E vai ser despojo em Jerusalém. Porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. Novamente, aqui não é todas as nações. Né? Todas as nações que vão estar envolvidas na batalha. Todos aqueles que são as nações islâmicas com a Rússia, com a China e mais algumas ali que cita, né? Bom, ali são islâmicas, né? O Irã, a Turquia, a Líbia, na verdade seria Etiópia, mas a Etiópia no fim antigamente era a região, era o Sudão, onde o Sudão está era a Etiópia. Então provavelmente seja Etiópia, né? O Sudão, aliás. Enfim, esse é outro estudo, a gente já fez, mas mais tarde a gente volta nele se precisar. O Senhor sairá, veja aqui, ó. Porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. Tá? Essas nações que vão estar envolvidas na guerra. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Isso está acontecendo em Jerusalém, não em Israel, todo Israel. Eles vão entrar e vão debulhar aquilo, certo? Metade da cidade será levada para o cativeiro, metade, tudo. Mas o restante do povo não será expulso da cidade. O Senhor sairá e lutará contra essas nações. Veja bem o que vai acontecer. Como ele costumava lutar no dia da batalha. E aí a coisa pega, né? Naquele dia, no meio dessa confusão toda ali, na grande tribulação, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Ele vai pisar no Monte das Oliveiras, que está de frente para Jerusalém, para o leste, né? Ou seja, no oriente do templo, você sai na porta oriental ali, tem o Vale de Cedron e lá tem o Monte das Oliveiras. Ele vai pisar no Monte das Oliveiras lá e vai rasgar um lado para o sul, um lado para o norte, para fazer uma abertura, um caminho, um vale. Veja aqui, ó. O Monte das Oliveiras será... Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste, né, para o oriente.
O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e outra metade para o sul. E aí eles vão fugir. Né? Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, porque ele vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, depois que eles saem para protegê-los, né? Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos virão com ele. Nossa, aqui o Senhor aqui é Jesus, com o seu exército de anjos, só isso. Um exército, um anjo só poderia acabar com todos os exércitos, mas ele vem com um exército de anjos, né? Imagina. Então vamos lá. Naquele dia não haverá luz, mas frio e gelo. Será um dia diferente. Mas será um dia singular, um dia conhecido do Senhor. Não haverá separação entre dia e noite, pois mesmo depois de anoitecer ainda será dia claro. Esse dia claro não é uma tradução boa, certo? Ainda haverá claridade. Como quando fica bem nublado, que não escurece um pouquinho, mas tem claridade para você enxergar ainda e conseguir andar. É isso, né? Vai ficar tão nublado, vai escurecer, mas ainda terá luz suficiente para você enxergar o que está acontecendo em volta, tá certo? É esse o problema, não é? Haverá claridade, não é dia claro. Então, não anoiteceu, né? Não escureceu. Naquele dia, águas vivas correrão de Jerusalém. Veja que interessante. Tem uma outra descrição também que fala que vai surgir água debaixo do templo. Vai sair uma nascente de água absurda e vai descer, porque vai estar aberto um caminho agora direto, dá para quem vai em Jericó, pega o Jordão e enche o Mar Morto, tudo e a água vai sarar o Mar Morto. Né? Mas aqui ele vai dizer que sai para os dois lados. Então, daquele lado ali, né, águas vivas é por causa do Mar Morto. São águas que traz vida, que tem peixe, que tem outras coisas, né? Correrão de Jerusalém, metade delas para o Mar Oriental, que seria o Mar Morto, né? E a outra metade para o Mar Ocidental, que seria o mar, vai desembocar no mar, vai sair água para lá também, né? Porque Jerusalém está no alto lá digamos, das montanhas, né? Ele está bem no alto, né? Então, dá para descer, a água desce bastante até chegar lá embaixo. E isso acontecerá tanto no verão como no inverno. Então essa é uma outra modificação. Vai sair água de Jerusalém, vai cobrir a água para os dois lados lá. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. É maravilhoso, né? Isso é o reino de Cristo, tá? Então, o finalzinho de Zacarias 14, ali, 16 a 19, todos os que restarem, aqui embaixo agora, todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, então, todas as nações que vierem, não são todas as nações da terra, as que vierem, né, todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa do tabernáculo. Digamos que uma nação que veio, morreu soldados, mas os que sobraram vivos, eles vão ter que vir de ano em ano. Não é todas as nações da terra, mas eles vão vir, né? As nações da terra vão lá e tal. Mas as nações que vieram para a guerra, mas sobreviveram, vão ter que vir todo ano. Veja só o que vai acontecer. Tá? Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Eles têm que vir na festa dos tabernáculos, todo ano. Se não vier, vai acontecer isso aqui, 17. Aqui. Se algum dos povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, esse povo ficará sem chuva. Já viram isso? Não tem colheita. É complicado. E isso é o cetro de ferro, tá? Vai ter que funcionar de qualquer jeito, né? Então veja, se os egípcios não subirem nem vierem, ficarão sem chuva. Virá sobre eles a praga com que o Senhor castigará as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e castigo de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Tá? Então, se eles vieram contra Jerusalém, o castigo deles por 1000 anos será todos os anos vir adorar em Jerusalém na festa dos tabernáculos, senão não vai ter colheita. Só isso.
tá? Então, acho que eu poderia fazer, isso daria muitos estudos, né? Porque é muita coisa. Mas eu pensei algumas coisinhas para vocês terem uma ideia mais ou menos geral, para a gente não ficar aí estudando só um detalhezinho, né? Então, algumas coisas para ter uma ideia geral de vai ser bem diferente, né? Eu não botei todos os textos, tá? A gente, ao longo do tempo, pode ver outros. Mas vai ser muito diferente a Terra. Vai ser o governo de Cristo, né? O diabo vai estar preso, então tudo vai ser diferente, né? Vai ser maravilhoso. Vai ser uma prévia do que vai ser a nova terra. Mas aqui ainda tem pecado, então é com cetro de ferro. Vai ter que funcionar de qualquer jeito, certo? Senão vai ser totalmente destruída aquela nação, tá? Então é mais ou menos isso. Se tiver alguma coisa muito complicada, vocês põem na descrição depois, né, nos comentários, que daí a gente explica na sequência. Tá bom? Obrigado por ter ficado comigo até agora. Um abraço para vocês. Tchau.